Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus porque nós podemos nos reunir num domingo à noite para louvar e engrandecer o nome de um Deus eterno, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, e ainda assim, Criador da minha e da sua vida. De todas as coisas que nós passamos e vivenciamos, o Senhor é o guia, é o Rei soberano, é o governante de todas as coisas, e por isso nós podemos louvá-lo, engrandecê-lo, e podemos também nos dedicar a aprender sobre Ele. E eu quero convidar você, nessa noite, para que nós continuemos a série de mensagens que tem sido pregadas falando a respeito de relacionamentos, desses que nós precisamos aprender a ter com o Senhor, conosco mesmo e com o próximo, a fim de que nós venhamos a nos preparar de maneira excelente para a hora que nós possamos chegar então no reino de Deus, porque o reino de Deus é isso. É um relacionamento pleno, profundo, eterno com Deus, comigo mesmo e com o meu próximo. Porque se nós temos alguma dificuldade de lidar com Deus hoje, que dirá eternamente. Se eu tenho alguma dificuldade de lidar comigo mesmo hoje, que dirá eternamente. E pior, se eu tenho alguma dificuldade de lidar com o irmão ou com a irmã que está do meu lado hoje, que dirá eternamente. Por isso nós precisamos aprender, porque o reino de Deus é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Me ajuda? E o próximo como a ti mesmo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24, o livro que dá início a todas as coisas, que nos conta o relato da criação, relato maravilhoso. Capítulo 24. Nós vamos ler, você vai ver que é um capítulo bastante longo, mas nós vamos ler apenas do versículo de número 61, até o último versículo, versículo de número 67. Gênesis, capítulo 24, versos 61 a 67. Lucas. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Vamos orar? Deus bondoso, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Mas o Senhor não é só um Deus maravilhoso, o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, o único que existe, e que se revelou a nós por meio da sua palavra, por meio da pregação, do Evangelho. O Senhor se achegou a nós, não fomos nós que chegamos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos resgatou do mar do pecado, foi o Senhor que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz do Senhor. O Senhor nos tirou do desamparo e nos abraçou como filhos. Por isso nós somos gratos ao Senhor e pedimos nessa hora que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, ó Deus, possa nos impactar de tal maneira que sejamos por ela e pelo poder do Senhor transformados, para que sejamos parecidos com o Senhor. Que o Senhor fale conosco, Deus, de uma maneira tão poderosa, que aquilo que o Senhor falar conosco nessa noite não fique apenas na nossa memória, mas possa se transformar em atitudes que louvem e glorifiquem o teu nome para sempre. Esse é o desejo do nosso coração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto dessa noite, queridos, ele nos remete, como você deve já ter imaginado aí, a casamento, ao relacionamento entre homem e mulher. Uma história que é contada de geração em geração, porque essa é a história, o início da história, então, de Isaque, que segue os passos de seu pai Abraão, na promessa que Deus deu de tornar a família de Abraão, de tornar os descendentes de Abraão mais numerosos do que as estrelas do céu e do que a areia do mar ou a poeira da terra.
E de fato, nós que estamos aqui, somos o cumprimento dessa promessa de Abraão. E aqui nós estamos olhando para essa história, o início da história de Isaac. Esse texto ele traz uma história bastante romântica. É uma história de amor, um capítulo que narra uma história de amor entre um homem e uma mulher. Mas mais do que narrar a história de amor entre um homem e uma mulher, esse texto narra a história de amor de Deus para com os seus filhos, de Deus para comigo e para com você. Porque se não for o Senhor que haja na nossa vida e que guie os nossos passos, que inicie a caminhada para nós, que nos conduza pelo caminho, que muitas vezes nos carregue quando nós não conseguimos andar, nós por nós mesmos não conseguimos chegar a isso. Não existe possibilidade de nós vivenciarmos o que esse capítulo narra, seja na vida do homem e da mulher, ou seja no relacionamento que nós temos com Deus, se não for o próprio Senhor que guie todas as coisas. Eu quero te convidar nessa noite para que nós possamos voltar um pouquinho no tempo, ou muito no tempo, na verdade, para que nós olhemos alguns detalhes a respeito desse texto. E eu vou olhar o capítulo todo aqui, embora nós tenhamos lido uma pequena passagem, porque na realidade a mensagem dessa noite tem apenas um ponto, uma lição, uma mensagem. Mas eu preciso que você viaje comigo no passado, para que a gente possa olhar da onde viemos, onde chegamos e para onde vamos, a respeito dos nossos relacionamentos, a respeito de todas as coisas que envolvem a nossa vida. E eu queria te iniciar nessa viagem te fazendo uma pergunta turística, vamos dizer assim. E a pergunta é a seguinte: o que na sua vida não é perfeito? Vou repetir. O que na sua vida não é perfeito? E aí você pode olhar para várias áreas dela e perceber o que engloba a sua vida. É o seu trabalho, é o seu casamento, é a sua casa, o seu lar, é a sua família, os seus filhos, os seus parentes, é a igreja em que você congrega, a escola onde você estuda, a universidade onde você estuda, as rodas de convivência onde você vai, os lugares que você frequenta, visita, as obras que você faz ao longo da sua vida. O que de todas essas coisas você poderia dizer que não é perfeito? Vamos voltar no passado e olhar o que aconteceu nesse capítulo. E o capítulo se inicia demonstrando a fé de Abraão, passando uma missão para um servo. O servo aqui é um escravo. É claro que pela graça de Deus, a própria palavra de Deus no finzinho dela, lá no Novo Testamento, já nos convida a refletir a respeito do fim da escravidão, mas nessa época era comum. Nessa época era algo, basicamente era tudo que existia, era escravidão, né? Servos e servas que serviam senhores maiores e assim por diante. Mas Abraão, ele tomou uma decisão bastante inusitada, bastante diferente. Ele convida o seu servo e ele então dá início ao primeiro casamento por procuração que nós temos na Bíblia. Por quê? Porque ele chega para o seu servo, faz com que ele faça ali um juramento, e é ali que começa o casamento de Isaac e Rebeca. E ele então nesse juramento fala que, né, ele totalmente sincero, Abraão, já um homem idoso, começa a conversar com esse servo e dá as instruções para que ele busque uma esposa para o seu filho. E como eu falei para você, eu não quero me deter nos detalhes do texto, de por que a esposa não podia ser daquela terra onde ele estava. Isso nós podemos ver em um outro momento. Por que a mulher usou o véu quando desceu do camelo? Por que teve a troca dos presentes? Por que tem as pulseiras de ouro, o primeiro piercing da Bíblia, né, que ele coloca o pendente ali no nariz da menina? Então, por que todas essas coisas? Por que dos rituais? Eu não quero me deter nesse ponto. Mas o que eu quero me deter é na história em si. É no que está por trás da história. É o que está por trás dos detalhes.
Porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para os detalhes, e é justamente nos detalhes que está o maior perigo das nossas vidas. Como diz até um ditado popular, o diabo mora nos detalhes. E às vezes nós nos preocupamos demais com algumas coisas, com alguns detalhes, e nos esquecemos daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, daquilo que é um tesouro precioso que o Senhor nos deu, e nós muitas vezes nos detemos nos detalhes. Ao olhar para essas adjacências, por que foi uma pulseira de ouro? Por que não era uma pulseira de prata? Por que não era um anel? Por que tinha que colocar um piercing no nariz da menina? Por que teve os camelos? Por que teve todo aquele ritual de ir na casa e comer antes de falar? E por que o servo queria falar antes? Todos esses detalhes nós podemos ver mais para frente. Mas o que acontece em primeiro lugar aqui é que esse servo de Abraão, ele recebe uma incumbência de encontrar para o filho do seu chefe, do seu patrão, do seu senhor, uma esposa. Mas não podia ser qualquer esposa. Precisava ser alguém indicada por Deus. E veja que, se você lê o texto do capítulo 24 todo, e eu convido para que você medite nessa noite, antes de dormir, leia esse capítulo todo, para que isso faça ainda mais sentido para você. Mas, ao olharmos, Abraão não dá as instruções corretas. Ele dá um pano de fundo, ele dá um panorama, ele dá assim, um norte. Vai lá e procura. Mas esse servo, depois de anos e anos vivendo com um Senhor que temia a Deus, ele começa a ter uma compreensão de como agir nessa situação, porque ele mesmo não sabia. E ao agir, ele toma a melhor de todas as decisões quando chega na terra da parentela de Abraão. Ele ora. Ele convida o Senhor para que o Senhor guie os passos dele, porque ele não saberia escolher. Ele não saberia o que fazer. E por isso ele conta com o Senhor. E é muito bacana, é muito legal de ver isso, porque ele conta não com o Senhor dele, mas ele conta com o Senhor de Abraão. Ó Deus de Abraão, ele começa orando. Porque talvez aquele servo ainda não tivesse tido uma experiência com o Deus de Abraão. Ele só sabia que existia um Deus que o seu Senhor servia, e que em algumas vezes esse Senhor honrou Abraão e fez grandes coisas, fez grandes milagres na vida do seu Senhor. Mas talvez Deus ainda não tivesse agido na vida daquele servo. Pois então ele coloca, não vou dizer que Deus aprova, mas ele faz a única coisa sensata que ele podia ter feito: contar com o Senhor do seu Senhor, contar com o Deus do seu chefe. E aí então ele faz um negócio que nós aprendemos quando jovens, e eu não sei se às vezes a gente aprende ou não, mas nós aprendemos que nós nunca devemos fazer esse tipo de acordo com Deus, né? De você olhar ali, olha, eu vou para um culto, eu vou num lugar aí, num acampamento, alguma coisa do gênero, e aí se a menina X me cumprimentar, é essa daí, né? A gente aprende que não se faz isso de jeito nenhum. Isso é um perigo. Mas foi isso que ele fez. Por que foi isso que ele fez, irmãos? Porque era a única possibilidade. Era a única coisa possível que ele podia fazer. Ele não tinha opção. E quando a gente não tem opção, a única opção é contar com Deus. E nesse caso, Deus honrou. Deus abençoou aquele servo. E ele então indica Rebeca. Ele mostra a pessoa certa que precisava ser a esposa então de Isaac, que seria abençoada com a descendência, que seria abençoada com a promessa que foi dada a Abraão. E é muito bacana de ver todo esse processo desse casamento, porque existe algo hoje em dia, e esse texto ele é muito utilizado para isso, para deturpar o casamento, para deturpar todo o resto da palavra de Deus por causa de um versículo, que está lá no finalzinho,
Está lá no versículo 67. Quando nós chegamos no versículo 67, nós vamos ver que Isaac encontra ali com Rebeca e ele leva ela para a tenda da sua mãe, é o que narra o texto no finalzinho ali. E ele então tem uma relação com Rebeca e ali é o casamento. E aí existe um número grande de pessoas, inclusive de pastores, de teólogos, de pessoas que teoricamente são respeitadas por conta do seu conhecimento teológico, do seu prestígio no reino de Deus ou nas igrejas por aí afora. Não vou nem arriscar dizer no reino de Deus. Mas o que eles dizem? Eles dizem o seguinte: olha, por causa desse texto, nós podemos entender que o casamento é a relação sexual. Então, a partir do momento que um homem e uma mulher têm uma relação sexual de qualquer maneira aí, está casado, está tudo certo. Inclusive há relatos, eu até assisti algumas pregações a respeito disso, quando eu estava preparando a mensagem. O próprio Hernandes, o próprio Nicodemos contam de alguns casos, e o Nicodemos conta um caso muito engraçado de um menino que mandou uma carta para ele, perguntando se estava tudo certo, se era pecado ou não era, né? E aí, nessa carta, ele narra que ele entrou no apartamento dele com a esposa, ou melhor, com a namorada, né? E aí eles se ajoelharam diante de Deus, e eles oraram, e aí ali eles fizeram o casamento deles, e aí tiveram a sua relação, e estavam casados, não estavam em pecado. A verdade é que nós, como eu falei, os detalhes, a verdade é que nós nos apegamos a detalhes, e nós esquecemos do essencial. Só que às vezes os detalhes que a gente se apega, não são os detalhes da palavra de Deus, mas são os detalhes do meu coração, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que o meu coração diz que é certo, daquilo que me alegra, daquilo que me faz feliz. Só que os detalhes que realmente importam são os detalhes da palavra. E por que eu não quero me apegar aos detalhes pequenos ali do texto? Porque esses detalhes não constroem o essencial, mas eles constroem toda a ideia de casamento que nós temos hoje. Só que o essencial, ele não está escrito neste texto especificamente. Embora lá no versículo 67 você vai ver que tem um princípio ali fundamental, que está um pouquinho escondido ali, que a gente precisa interpretar. Mas os detalhes, eles contam a história. Se não fossem os detalhes desse casamento, aí sim a gente podia realmente dizer, olha, o casamento é o versículo 67 ali e acabou. Mas tem os detalhes. E os detalhes não foram construídos pelo que o servo queria, pelo que Abraão queria, pelo que Isaac queria, ou pelo que Rebeca queria. Os detalhes foram construídos porque Deus permitiu. Se Deus não tivesse mostrado Rebeca, nenhum detalhe teria. E aí, nós olhamos para isso daqui, e muitas vezes nós nos apegamos aos detalhes, e existe muita gente que acaba pecando antes do casamento, porque se apega demais aos detalhes. Se não for, aí os heavy vão me ajudar agora. Se não for o vestido X, não caso. Se não for morar na casa tal, não caso. Se não for do jeito que eu quero, não caso. Só que, é claro, a gente está falando de casamento aqui porque o texto diz de casamento. Só que isso funciona para tudo na vida. E de repente nós podemos nos olhar como num espelho e perceber que nós vamos virar mesquinhos de detalhes, escravos dos detalhes. Se o ar-condicionado não estiver gelado do jeito que eu quero, eu não vou na igreja. Se a transmissão não estiver assim, eu nem assisto, porque agora tem que falar de transmissão também. Mas se a igreja for muito longe da minha casa, acho que eu também não vou. Se estiver chovendo, então, esqueça.
se o irmão fulano de tal sentar do meu lado, eu saio. O banco da igreja é muito duro. E é mesmo, a gente precisa trocar, viu? Mas a verdade é que nós vamos nos apegando aos detalhes. E às vezes nós podemos nos sentir escravos dos detalhes. Mas eu queria te convidar para olhar para a lição que eu queria trazer para você meditar comigo nessa noite. E a lição está justamente no verso 67. Diz o texto no finalzinho ali, bem na parte final mesmo do texto, e é aqui que eu queria me deter. Diz o seguinte: e Isaque foi consolado da morte da sua mãe. Esse final do texto, que parece algo completamente sem valor, ou parece algo até bonito, fala, puxa, olha, depois que ele casou, ele encontrou sua esposa, ele vivenciou então toda uma história de amor ali com Rebeca, ele então foi consolado. É bonito isso, é lindo. Mas tem uma outra lição. E aí eu queria voltar na pergunta que eu te fiz no começo. O que na sua vida não é perfeito? E aí quando nós olhamos para essas coisas, nós podemos dizer o seguinte: o casamento, ele é perfeito ou não? E aí, a sua resposta pode ser variada. Você pode falar, poxa, o meu é. Não, o meu não é. Você tem duas respostas. Ou você pode ter até uma terceira resposta. Pastor, eu nem acredito no casamento. Bom, aí você precisa de arrependimento. Mas, o que eu quero dizer com isso? Quem criou o casamento não foram os seres humanos. Mas o casamento é uma ordem de Deus. Mais do que uma ordem, é um presente. Mais do que o presente, é uma bênção. Mais do que uma bênção, faz parte do derramar da graça de Deus na vida de quem se casa. Agora, o casamento é perfeito sim ou não? Sim, o casamento é perfeito. E aí você pode olhar agora e falar assim, provavelmente você deve estar pensando isso, falar, pastor, você não é casado, você não sabe. Mas eu sei que o que Deus criou é perfeito. Agora, vamos trazer aqui para nós agora, a igreja do Tarumã. Sai um pouquinho do casamento. A igreja do Tarumã é perfeita? Aí você talvez fale, não, não é perfeita. Claro que é. Mas é óbvio que é. Porque não foi a gente que criou. É Deus quem permite que funcione, que exista. Então ela é perfeita. E aí nós entramos então no problema. O que torna o casamento, o trabalho, a escola, os amigos, os lugares que a gente frequenta, o trabalho que a gente faz, os irmãos que congregam conosco, as sociedades internas, a minha família, os meus parentes, os seus, a igreja do Tarumã. O que torna essas coisas imperfeitas? A resposta é simples. Eu e você. Eu e você tornamos as coisas imperfeitas. Porque o casamento em si, ele é perfeito. Você escolhe alguém, casa e vive feliz para sempre. Ponto. O que torna isso errado? Ou melhor, o que traz imperfeição para isso? Sou eu. É o meu desejo, é o meu sonho, é a minha vontade, é a minha falta de humildade, é a minha insubmissão, é a falta de temor ao Senhor, é a falta de leitura bíblica, é a falta de oração, é a falta de comunhão, é a falta de comunicação. No fim das contas, quando nós olhamos para as coisas que estão à nossa volta, o que torna elas imperfeitas, simplesmente é o meu e o seu coração. E a forma como nós conduzimos eles, como nós dominamos o nosso coração, como nós controlamos ele debaixo do poder e da graça e da misericórdia de Deus. E aí quando eu olho para a igreja do Tarumã, e quando você olha para a igreja do Tarumã, e para qualquer outra área da sua vida, mas eu quero me deter um pouco na igreja aqui,
Quando nós olhamos para nós aqui, para o nosso relacionamento, para aquilo que nós temos vivido, para os problemas que nós temos enfrentado eventualmente, nós percebemos que os problemas são causados pelo meu e pelo seu coração. Então, quando a gente olha para as muitas áreas da nossa igreja, e aí a gente olha, o conselho não faz desse jeito. Não, os diáconos não fazem desse jeito. Não, a sociedade interna não faz do jeito X que eu queria que fizesse. E daí? E daí que não é do seu jeito? Nem tudo é do nosso jeito. Mas a pergunta é, será que nós estamos aqui, será que nós nos casamos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós dedicamos a nossa vida a alguma causa, ou a causa do Evangelho, que seria o fundamental que a gente fizesse, porque a gente quer que seja feita a nossa vontade ou a vontade de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, quando se trata de relacionamentos. O que vale mais? A vontade de Deus ou a minha? É claro que a nossa vontade é importante, eu não estou dizendo que você seja um robozinho, não é isso. Mas mesmo quando nós fazemos a vontade de Deus e deixamos a nossa de lado, Deus ainda nos honra. Talvez não exatamente do jeito que a gente quer, mas a própria Bíblia diz que Ele nos honra muito mais, muito melhor do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente consegue pedir. E aí, quando eu olho para essas realidades, irmãos, e para aquilo que a gente tem vivido hoje, em termos de relacionamentos, de casamento, em termos de, enfim, qualquer outra coisa da nossa vida, como a gente se relaciona aqui uns com os outros, o que nós percebemos é que às vezes, quando nós nos apegamos aos detalhes, mas aí eu quero trazer agora para o lado pessoal, quando eu me apego para os detalhes do meu coração, aí sim tem problema. Porque o detalhe do meu coração não é o detalhe do coração do pastor Tiago. Ele pensa de um jeito, eu penso de outro. Só que nós temos que pensar como Deus quer. Aí não tem problema. O que vai dar errado? Hoje, por exemplo, se você tiver alguma coisa meio, falar assim, puxa, não gostei da pregação, foi muito dura, foi muito isso, muito aquilo, reclama com Deus, né? Por que reclamar comigo? Reclama com Deus. Foi Ele que escreveu a Bíblia, não fui eu? Não é verdade? Às vezes a gente reclama até da palavra. Não somos divididos em calvinistas e arminianos, e pelagianos e semi-pelagianos e ameraldianos, e seja lá o que Deus mais queira, que um monte de nomes. Por que isso acontece? Porque o fulano de tal lá de 1500 e pouco não quis pensar igual o fulano de tal de 1500 e pouco, aí o fulano que veio depois não quis pensar igual aos outros, e aí pensou diferente uma coisa, e o outro pensou diferente outra coisa, e assim a gente vai criando um monte de divisões. Isso funciona até na palavra, até na interpretação da Bíblia, assim. E até aqui, pastor não foi me visitar. Aí vai um pastor e fala, não queria esse, queria o outro. Não foi no horário que eu quis, não levou o pão que eu queria, não fez o café do jeito que eu gosto. Tem irmãos, cara, se vier na igreja e não tiver o café feito pelo fulano de tal ou pela fulana de tal, reclama? Cristo Jesus, né? Isso vai, percebe como isso são os detalhezinhos que vai trazendo para a nossa vida, e nós vamos acumulando esses detalhes, e esses detalhes chegam então no nosso coração, e eles se tornam quase como uma religião, quase como se fosse o mais importante de tudo, e às vezes nós nos esquecemos de pensar biblicamente aquilo que o Senhor quer que a gente pense. E aí a gente começa a dizer frases como, o casamento não é perfeito. Claro que é, mas eu e você estragamos, por causa do nosso pecado. A igreja do Tarumã é super perfeita, é só a gente não vir. Se a gente não vir, ela é perfeita. É engraçado, porque esse texto, ele demonstra exatamente isso. Ele fala assim, Isaac foi consolado, porque o próprio casamento
ele foi, de uma certa forma, criado como um consolo de Deus, para que algumas pessoas, não todos, mas para que algumas pessoas pudessem, inclusive, a partir das lições que nós aprendemos no casamento, ter um pouco mais de compreensão da Trindade. É ou não é, Rev? Uma só carne, um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Fala a verdade, você já olhou desse jeito para o seu casamento? O seu casamento, com todos os problemas que ele tem, e com os problemas que Isaac e Rebeca tiveram, que nós vamos ver se Deus assim nos der a oportunidade para isso, mas com todos os problemas, se você olhar do jeito certo, se você amar do jeito certo, se você refletir do jeito certo, entender do jeito certo, compreender do jeito certo, você vai percebendo essas coisas que fogem do que é a nossa vontade. E aí nós percebemos que todas as coisas são tudo detalhes do jeito que a gente quer. Se a sociedade interna não for desse jeito, não quero mais. Se o fulano de tal não agir desse jeito, não quero mais. Se o louvor não tocar igual o de hoje, não quero mais. Se não for desse jeito, não quero mais. Detalhes. Tudo está ligado a detalhe. E de como eles impactam no meu e no seu coração. Como eles nos enganam. Porque o final da história de amor é: Isaac foi consolado. Por quem? Pelo casamento? Por Rebeca? Por Deus. Você é consolado no seu casamento por Deus? Pergunta que você precisa responder. Na sua intimidade, na intimidade do casal, na sua intimidade com Deus. Mas aí a gente pode trazer para outra área. Você é feliz com as coisas que você tem? Porque as coisas que você tem foi Deus que deu. Você é feliz na igreja do Tarumã do jeito que ela está? Talvez você responda que não. Mas será que esse não, ele é um não do seu coração? Ou é porque Deus está fazendo alguma coisa no Tarumã que eventualmente é errado? Se é que Deus faz alguma coisa errada. Quando nós olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para os relacionamentos que nós temos vividos, o mais importante de tudo, o fundamental, o básico, é lembrarmos exatamente disso. Deus está o tempo todo nos consolando com as coisas que Ele mesmo criou. Só que quando nós colocamos a mão nas coisas que Ele criou, nós corremos um grave risco de estragar, por causa do nosso coração. Então o convite para nós, a partir de hoje, se ainda não é assim na sua vida, é que nós olhemos para as coisas que Deus nos deu, e nós entendamos essas coisas à luz daquilo que realmente Deus criou para ser perfeito. Tudo foi criado para ser perfeito. A igreja de Deus foi criada para ser perfeito. E talvez nós estejamos estragando ela por causa do nosso coração. Porque não é do jeito que a gente quer. Mas não precisa ser do jeito que eu quero. Precisa ser do jeito que Deus quer. E aí nós podemos desfrutar, ainda que com os nossos pecados, com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas limitações, nós podemos desfrutar de perfeição daquilo que Deus criou. Porque aquilo que Deus criou perfeito, ainda que tenha sido corrompido, ou ainda que seja corrompido pelo pecado, será redimido. Assim como eu e você seremos redimidos do nosso pecado. Assim como eu e você, depois da glorificação, não teremos mais que nos preocupar com o nosso coração, com os nossos desejos maus, porque nós seremos perfeitamente consolados. Então, irmãos, quando você encontrar problemas no seu relacionamento entre seu cônjuge, seus filhos, seus parentes, com a igreja do Tarumã, com os seus colegas de trabalho,
com o seu trabalho, com o seu estudo, com a sua inteligência, com as suas limitações, com os seus pecados, com você mesmo, com a sua escola, com as doenças que apareçam, com as tristezas que eventualmente se levantem, com as aflições, as tribulações, com tudo. Quando você se deparar com essas coisas, lembre-se de que os detalhes do seu coração podem não ser os detalhes do coração de Deus, e se esse for o caso, então nós somos chamados, convidados, intimados, a pedir para que o Senhor tire de nós os nossos detalhes, e coloque no nosso coração os detalhes que glorifiquem o nome dEle, porque aí você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer que o irmão é perfeito, mesmo com as limitações e pecados e tudo mais, porque o irmão que está do seu lado está tentando, também está passando pelo processo de redenção, de salvação, de glorificação, de justificação. Mas aí você pode olhar para a igreja do Tarumã e você não vai encontrar defeito aqui, porque aqui não tem defeito. Os defeitos são criados por mim e por você. E por mim e por você, se nós olharmos do jeito certo, eles também podem ser consertados. Principalmente, se esses detalhes não estiverem de acordo com a perfeição do que Deus criou, não estiverem de acordo com a vontade de Deus. A nossa vida serve única e exclusivamente para glorificar e louvar o nome do Senhor em todos os momentos. Nós podemos fazer isso quando nós abrimos mão dos nossos desejos, dos nossos detalhes, do jeito que eu quero, e eu começo a pensar todas as coisas do jeito que Deus quer, com humildade, com singeleza de coração, com um coração contrito, não com um coração humilhado, porque você não vai fazer o que você quer, mas com um coração jubiloso, agradecido, feliz, grato, porque nós estamos fazendo a vontade daquele que tem infinitamente mais para as nossas vidas do que os detalhes podem mostrar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, não para aqueles que amam os detalhes, não para aqueles que amam o seu coração, não para aqueles que amam a sua vontade, mas para aqueles que amam o Senhor. E a pergunta final é essa: você tem amado o Senhor o suficiente, de maneira tão profunda, que ao olhar para as coisas da sua vida você encontra a perfeição que Deus fez? Mais do que isso, você tem encontrado Deus ao olhar para todas as áreas da sua vida e para todas as pessoas que estão à sua volta? Essa é a pergunta que nós precisamos meditar e que eu não posso responder por você. O que eu posso te dizer, e aqui eu encerro, é que a igreja do Tarumã, o seu casamento, a sua vida, ela foi criada para ser perfeita, mas ela vai chegar muito perto da perfeição quando você e eu ignorarmos o que nós queremos e começarmos a valorizar aquilo que Deus quer. Que assim Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé? Vamos orar e encerrar o culto dessa noite. Deus bondoso, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é o Rei, é o Senhor soberano, governante, é o Deus de todas as nossas vidas. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque não é a nossa vontade que importa, mas é a Sua. E que o Senhor possa, Deus, de maneira graciosa, de maneira amorosa, remover todas as amarras de detalhes que nós construímos ao longo de anos, de décadas, talvez até em centenas de anos do nosso coração, e possa substituir, transformar, mudar, trocar pelos detalhes que glorifiquem o Teu nome, que louvem quem o Senhor é, que engrandeçam o Senhor. Que não sejamos nós, mas que seja o Senhor que viva em nós. Que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam os nossos detalhes, não vejam tudo que nós somos, porque tudo que nós somos
ainda é pecaminoso e está sendo transformado. Mas quando as pessoas olharem para nós, que elas possam olhar e vislumbrarem o Senhor em nós. Que o nosso olhar físico e o olhar que nós temos para as coisas seja um olhar do Senhor. Que o olhar, que os nossos pensamentos, que os nossos desejos sejam os desejos do Senhor. Que ao querermos as coisas, que ao encontrarmos problemas nas coisas que precisam ser solucionados, eles não sejam solucionados como o meu coração e como o coração dos meus irmãos querem, mas que sejam arrumados, consertados, conforme o Senhor quer e como o Senhor nos instruiu na sua palavra. Transforma o nosso coração, se nós temos agido dessa maneira, de maneira a ignorar aquilo que o Senhor quer e valorizar demais aquilo que nós queremos. Tem misericórdia de nós se nós temos agido assim. Nos perdoa, derrama de graça sobre nós, derrama de misericórdia, que o Senhor possa apagar esse pecado do nosso coração e que nós possamos olhar para os nossos relacionamentos, seja do nosso casamento, com a família, na escola, faculdade, trabalho, ou em qualquer outra área da nossa vida, seja aqui na igreja do Tarumã, que nós possamos olhar para todas as áreas da nossa vida, da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor nos ensinou na sua palavra. E que pelo Senhor, ao olharmos do jeito certo, ao percebermos, ao pensarmos do jeito certo, nós, como Isaac, também possamos ser consolados. Não por nós, não pelas coisas, mas pelo Senhor e pela perfeição que somente o Senhor pode construir, somente o Senhor pode nos mostrar. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana de vitória contra o pecado, de vitória contra o maligno, uma semana de descanso, de derramar da sua graça, que nessa semana nós possamos viver para a honra e glória do Senhor e que esse seja o único e suficiente objetivo que tome e dome o nosso coração. Faz o teu querer em nós, faz a tua vontade em nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém, queridos.